Bom dia, meus amores. Mais uma semana que se inicia com a graça de Deus. Espero que vocês estejam todos bem. E vamos iniciar hoje nossa aula com o assunto raiz quadrada exata de números inteiros. Por que exata? Porque ela não pode ter frações, certo? Então veja, na raiz quadrada de números inteiros, quando a gente diz raiz quadrada, é porque aqui dentro deste radical, que é este termo, este sinal que nós temos aqui, nós chamamos ele de radical. Então tem um 2 aqui que eu não escrevo. Eu botei aqui só para vocês verem que vai ser o índice dessa razão, desta raiz. Então esse índice, ele pode ser quadrado, ele pode ser cúbico, qualquer um dos números, mas esse que nós vamos aprender hoje é raiz quadrada. Então, quadrado é 2, certo? Que eu não escrevo. Quando eu for botar eles nos radicais, vocês vão ver que eu não vou escrever esse 2 aqui. Então, esse 2 aqui, quando a gente diz raiz quadrada, ele se chama de índice. Esse sinal aqui, ele se chama de radical. O 9 que eu botei aqui é raiz quadrada de 9. Ele se chama de radicando. E o resultado deste radicando se chama de raiz, que é o número 3. Então aqui eu tenho assim, vou apagar aqui. Veja, quando eu escrevo para vocês solucionar a raiz quadrada de um número, eu só vou colocar ele desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Então, raiz quadrada de 9, o que é uma raiz quadrada? É a operação inversa da potência. Na potência, a gente não bota assim. Vamos, um exemplo, 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É o número 3, que é base, elevado a expoente 2, que é o quadrado. Então, esse 3 aqui, ele vai ser multiplicado 2 vezes. Então, a raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então, é 3 elevado ao quadrado, que é igual a quê? A 3 vezes 3, que vai dar o 9 aqui, certo? 3 vezes 3, 9. Aí, aqui, raiz quadrada de 9 é igual a 3, que é esse que eu botei ele aqui. Se eu botar outro exemplo aqui, veja, raiz quadrada, olha, raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo me dá 16? Então você começa a fazer os cálculos. Então 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que vai me dar o 16. Então quem é a raiz quadrada de 16? 4, certo? Raiz quadrada de 25. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo me dá 25? Então você pensa logo, ó, 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 49. Veja, raiz quadrada de 49. Qual o número que multiplicado por ele mesmo me dá 49? Então, olha, 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é igual a 49, certo? Então, raiz quadrada de 49, 7. Aí eu pergunto a vocês, existem raiz quadrada de números negativos? Não. Não existe raiz quadrada de números negativos. Por quê? Porque se eu colocar assim, veja, se eu colocar assim, raiz quadrada de menos 4, ó, dentro do radicando, viu? Presta atenção, esse menos dentro do radicando, ó, do radical, veja. Raiz quadrada de menos 4. Então, não existe. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4, como a gente já viu, é 2. Veja, 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que me dá 4. Aqui eu tenho menos 4. Se eu colocar menos 2 elevado ao quadrado, e fizer assim, ó, menos 2 vezes menos 2 é igual, 2 vezes 2, 4. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui é menos. Então, não existe raiz quadrada de números negativos. Agora, se você
ver desse jeito aqui, ó. Menos fora do... Veja, presta atenção, é fora do radical. Menos raiz quadrada de 36. Aqui existe. Por quê? Porque quando você vai fazer esse cálculo aqui, lembra que quando a gente colocou, eu coloquei lá nas potências que tinha assim, menos 2 elevado ao quadrado e menos 2 sem o parênteses ao quadrado. Vocês lembram disso aqui, certo? Lembra disso aqui que eu fazia assim, olha. Menos 2 vezes menos 2, certo? Olha, 2 vezes 2, 4. Nesse aqui eu faço o menos antes do parênteses, abro o parênteses, 2 vezes 2, que é igual a menos 4, certo? Então, olha, aqui está fora do radical. Então, nesse caso aqui, eu posso calcular. Por quê? Porque eu vou colocar assim, menos, aí vou colocar aqui, qual o número que multiplicado por ele mesmo me dá 36? Veja, 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. E boto o menos aqui, certo? Então aqui, ó, o menos está fora do radical. Então, nesse caso aqui pode. Então, aqui vai ser 6. Certo? Então, nesse caso aqui, eu posso. Agora, dentro do radical, não posso extrair a raiz quadrada de números negativos. Certo? Então, veja. Se eu tenho assim, raiz quadrada de menos 25. Eu posso extrair essa raiz quadrada aqui? Não. Não existe em Z, que são números inteiros, raiz quadrada de menos 25, que é um número negativo, certo? Então, aqui na frente é só eu botar esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui significa não existe, certo? Então, não precisa você fazer cálculo nenhum. Quando você vê esse menos aqui dentro, então você já sabe que não existe raiz quadrada de números negativos. Então, só é colocar esse sinal aqui. É um Ezinho virado para trás, cortado, que ele significa não existe esse número aqui para extrair essa raiz quadrada, certo? Então, vocês anotem lá no caderno de vocês a seguinte observação. Não existe não existe raiz quadrada de números negativos, certo? Então, vou botar aqui um exemplo para vocês não esquecerem. Raiz quadrada de menos 81, então não existe, certo? Então, olha, o sinal é esse aqui, certo? Olha, dentro do radical, certo? Então, não existe esse tipo de raiz quadrada, certo? Aí nós temos os quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? São aqueles números que multiplicado por ele mesmo me dá o resultado das raízes quadradas. Então, nós vamos ver aqui uma série deles, certo? Para vocês gravarem direitinho, certo? Entenderem. Quando a gente não é um número maior, você vai fazer tentativas ou vai fazer através de fatoração, certo? Se eu tenho aqui 144, raiz quadrada de 144. Que é a raiz quadrada de 144? Então, o que é que você deve fazer? Você deve fatorar 144, ó. Lembra de fatoração que a gente já viu? 144 termina em 4, então é dividido por 2. Vai me dar quanto?
14, a metade de 14, 7. A metade de 4, 2. 72. 72 terminou em número par também, dividido por 2. Vai me dar quanto? Quanto? Ó, 72 dividido por 2 vai dar 3 vezes 2, 6. 6 para 7, 1. Baixa 2, 12 dá 6. Vezes 2, 12 para 12, nada. Então, por 2 vai me dar 36. 36 terminou em 6. Também é dividido por 2. Vai dar 1. 1 vezes 2 é 2 para 3, 1. Baixa 6. 16 dá 8. Vezes 2, 16 para 16, nada. Então, por 2 vai me dar 18. Aí aqui você, olha, 18 dividido por 2. Também que terminou em números par. Então, por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. 9, você já sabe, dividido por 3. Dá 3. E 3 dividido por 3 me dá 1. Aqui embaixo tem que terminar em 1. Então, aqui deu o quê? Deu 2. Veja aí. 2 elevado a quê? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes o número 2 elevado à quarta potência, vezes 3. Quantas vezes eu tenho 3? 2 vezes. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado. Aqui antes eu disse a vocês que tinham 2, não disse a vocês? Então, eu vou dividir esses dois índices, esses dois índices aqui, ó, por 2. Então, vai ficar. Se eu vou cortar isso aqui, ó, 4 dividido por 2, vai sobrar 2. 2 dividido por 2, só vai sobrar 1. Então, aqui eu vou ficar 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui é só eu calcular, ó. 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 elevado a 1 é 3. 4 vezes 3, 12. Então, quem é a raiz quadrada de 144? Ó, raiz quadrada de 144 é igual a 12, certo? Então, você descobre isso rapidinho, certo? Espero ter ajudado, certo? A tarefa, o exercício de vocês eu vou mandar logo em seguida aqui, depois dessa explicação. E respondam direitinho e me mandem no privado, tá certo? Qualquer dúvida, me chame no privado. Um cheiro para vocês. E tenham uma boa semana.